Estamos de volta e as reportagens que vamos exibir nesse segundo bloco são de dar água na boca, porque o tema principal é uma fruta saborosa e muito consumida em todo o país, o morango. Professor Celso, o cultivo de morango para agricultura familiar, principalmente, é muito importante, né? Eu diria que é a aposta do pequeno agricultor, né? E com esses manejos novos, né? Que essas técnicas novas e variedades novas, né? Realmente é a aposta do pequeno agricultor. Está crescendo cada vez mais. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de morango do mundo e é o que mais produz na América Latina. Foi pensando nisso e na importância desse cultivo para os pequenos agricultores que a Embrapa reativou as pesquisas sobre a fruta. Para a safra do ano que vem, será lançada uma nova variedade adaptada às características do mercado e do consumo no Brasil. Uma novidade que pode aumentar a produção no sítio do Paulo Sérgio e do Cleberson, pai e filho que se dedicam exclusivamente ao cultivo de morangos. Na linha Peroba, comunidade rural de Cascavel, o Cleberson encontrou no cultivo de morangos um negócio promissor. A produção é feita em estufas, com aproximadamente 10 mil pés. E tudo começou no cenário inusitado de 2020, em meio à pandemia que assolava o mundo. Nós viemos da área automotiva, trabalhamos ali, eu tinha 10 anos já na área automotiva, trabalhei em concessionária, né, era mecânico e na pandemia nós iríamos colocar, na verdade, para minha esposa e para minha mãe tocar, né, uma estufinha. Meu pai já se aposentando, ele tem essa propriedade já fazem 13 anos. Ele queria mexer com alguma coisa para ter uma rentabilidade, né, após a aposentadoria dele, e ele cogitou do morango, né, e a gente acabou se entregando à cultura, né, e dali nós não paramos mais, né. A gente foi abrindo o mercado, em plena pandemia mesmo, a gente sentiu o mercado, começou-se a explorar um pouco mais. E dali para cá, em 3 anos, a gente foi aumentando com uma estufa, mais uma estufa. Hoje a gente tem aqui 5 estufas, né, em torno de 10 a 12 mil plantas, mais ou menos. E estamos vivendo somente do morango hoje. A gente viu que a gente estava aí num barco que não poderia deixar naufragar e tinha que remar, então a gente foi ampliando os negócios. E hoje é seria a nossa renda mesmo, familiar mesmo, de 2 famílias aí, nos sustentando aí através do morango. Quanto às variedades cultivadas aqui, eles optaram pela San Andreas e Albion, que se adaptaram bem ao clima da região e têm uma boa comercialização. A gente tem para ano que vem alguns projetos de testar outras variedades também, né? Mas a princípio a San Andreas e a Albion a gente viu como um carro-chefe de produção. Dessas 2 variedades, quais são as principais diferenças entre elas? Questão de sabor, questão de constância, de produtividade. A Albion em si ela é uma planta mais contínua na produtividade e ela dá um fruto mais saboroso, maior calibre, né, de fruto. O San Andreas já é um fruto mais comercial, que a gente fala assim, que ele dá picos de produção, né, e quando dá os picos ele dá volume, né, só que o sabor em si é bem diferenciado. Então tem essas variações, né, que a gente compara das 2 variedades. O cultivo é realizado em sistema semi-hidropônico, onde as plantas são colocadas em sacos, chamados de slab. Ele é semelhante ao sistema hidropônico, né? Só que o hidropônico ele é 100% água, então a planta ela fica com a raiz 100% dentro da água. Aqui a gente tem o substrato dentro desses sacos, né? Que é essa composição de geralmente casca de arroz, fibra de coco, que é o que dá a sustentação da raiz, né? E a parte daí de irrigação, ela passa por dentro desses sacos, né, desses slabs, que é através de fita de gotejo. Então a gente tem uma casa de máquinas ali em cima, que tem as bombas que mandam, né, através do sistema hidráulico aqui por mangueira, a gente alimenta as plantinhas através dessa fita de gotejo. O cultivo de morango exige toda atenção e dedicação. Aqui no dia a dia, pai e filho estão atentos, monitorando para uma boa produtividade. É uma planta que ela tem que estar constantemente limpa, né? O que é essa limpeza, né? Não é lavar, mas é o remover as folhas velhas, tirando os cachinhos que já foram colhidos. Isso aí ajuda na sanidade da planta. Então, se você deixa uma planta muito densa, com muita folha podre,
os insetos acham um local para eles se alojarem. Então, quanto mais você mantém a lavoura limpa, com um número de folha reduzido, você ganha sanidade na planta, né? E automaticamente você ganha qualidade no fruto, não tem perca, aumenta a rentabilidade da planta, né? A planta até produz mais. Então, esse é um diferencial que a gente aplica na nossa lavoura, né? Tá monitorando e tá constantemente limpando, né? Fazendo essa poda de limpeza das plantas. A colheita é realizada 3 vezes por semana, obtendo uma produção de 600 quilos por mês, ou até mais, dependendo do clima e a época do ano. Tem semanas que colhem em torno de 100 quilos, 150 quilos aqui dessa propriedade, né, dessa lavoura nossa. Geralmente dessa média, depende também da época do ano, né? Por exemplo, agora chegando agosto, aumenta bem, né, que realmente é a época do morango, primavera ali. Então, vai ter semanas aí que possivelmente pode ser que seja colhido daqui em torno de 300, 400 quilos também. Então, varia muito conforme a época, né? A gente tem produção o ano todo, porém temos essas oscilações, né, conforme o clima. As vendas vêm ganhando espaço e conquistando os consumidores finais, com produtos frescos. A gente atende praticamente todos os consumidores finais, a gente atende panificadoras, confeitarias, né, restaurantes. A gente não comercializa para mercados, para revenda, a princípio. Então a gente procura dar preferência ao consumidor final, pela questão da qualidade, né? Então a gente almeja, né, sempre colher fruto e já entregar no mesmo dia, ou no máximo de um dia para o outro, para trazer para o nosso cliente uma experiência com fruto de qualidade, fruto fresco, né? Esse é o nosso diferencial. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de morango do mundo e é o maior da América Latina. Em 2022 foram plantados 5.500 hectares, produzindo cerca de 267 mil toneladas da fruta. O Paraná é o segundo maior produtor, com 34 mil toneladas, 13% do total. Levando em conta a importância do morango, principalmente para a agricultura familiar, a Embrapa retomou as pesquisas sobre o cultivo da fruta. A ideia é criar uma variedade nacional. O Brasil hoje é dependente de cultivares estrangeiras. Mais de 95% das cultivares utilizadas pelos nossos produtores são oriundas de programas de melhoramento de outros países, principalmente Estados Unidos. Nesse contexto, a Embrapa, como uma empresa pública, em 2010, teve a iniciativa de se posicionar e criar alternativas nacionais aos produtores brasileiros. A nova cultivar deve chegar ao mercado para a safra de 2024 e tem características adaptadas para o mercado brasileiro, tanto no aspecto da produção como de consumo. Essa é uma primeira cultivar de um portfólio de cultivares que, ao longo do tempo, a Embrapa pretende colocar no mercado. Essa cultivar é a cultivar BRS DC25, assim ela foi registrada no Ministério da Agricultura. Mas é uma cultivar que está sendo denominada de BRS Fênix. Fênix porque remete à retomada do programa de melhoramento da Embrapa e que esteve por algum tempo inativo. Essa cultivar é uma cultivar que a gente chama de dias curtos, né? Uma cultivar precoce, ou seja, ela pode ser plantada cedo. Isso varia bastante com a região do país, mas ela, no caso do Rio Grande do Sul, ela pode ser plantada cedo, meados de março, começo de abril, e ela começa a produzir cedo, ou seja, ela preenche, dependendo da região, uma janela de produção muito importante. É uma cultivar que tem características de ter frutas grandes, né? E tem uma produtividade muito boa, muito competitiva com as cultivares importadas. E a fruta, em termos de fruta, é uma fruta muito firme, que para o Brasil é importante porque nós temos, por vezes, distâncias maiores entre a área de produção e as áreas consumidoras. Então, frutas firmes permitem um transporte a distâncias um pouco maiores, sem que a fruta tenha tantos danos. E, além disso, a questão de sabor. O brasileiro, por natureza, gosta de frutas mais doces, né? E a gente, nessa cultivar, ela tem um equilíbrio entre acidez e doçura muito interessante. Os novos materiais que no futuro estão vindo, talvez sejam um pouco mais doces, um pouco mais ácidos, mas esse material se caracteriza
para um excelente equilíbrio em termos de sabor. Ele tem uma crocância muito interessante. O cultivo de morangos aqui na linha Peroba é mais do que um negócio. É uma história de trabalho e esperança no futuro, inspirando outros agricultores a seguirem seus sonhos, independentemente das circunstâncias, e a colherem os frutos de suas escolhas. A gente pode dizer que são filhos da gente isso aqui, né? São 10 mil seres vivos que estão aqui dentro, que dependem da gente, né? Cada plantinha dessa aí, ela respira, ela come, ela dorme, ela vegeta, né? Então a gente tem que estar tendo os máximos de cuidado em cima delas, né? Para dar o que está vindo aí, os frutos maravilhosos, né? Que é o morango, né? Onde se deliciamos aí nos bolos, nos quitutes. Muito bom. Professor, bacana conhecer o trabalho da família e também essa novidade trazida pela Embrapa, né? Muito bacana. E a Embrapa era uma vanguarda, ela está na vanguarda da pesquisa, né? Era muito importante para nós. Então ela pesquisa várias cultivares de morango, né? Para várias épocas e várias regiões do Brasil. Isso é muito importante, porque a pesquisa, né, da Embrapa é que faz o sucesso desses pequenos agricultores.